Oi, eu sou o Enzo e agora eu vou estar falando um pouco sobre as revoltas tenentistas. As revoltas tenentistas ocorreram em 1920. Elas eram apoiadas majoritariamente por uma série de militares jovens de baixa patente, como tenentes e capitões, contra a oligarquia vigente na época. Basicamente, o contexto histórico se deu na Primeira República, mais especificamente na subdivisão da República Oligárquica. Logo após os militares e outros setores da sociedade brasileira declararem a República, ocorreu um breve período chamado a República da Espada, onde os militares controlavam grande parte do poder político. Eles tinham basicamente um monopólio do poder político. Posteriormente, eles acabaram perdendo esse poder político e se começou a República Oligárquica entre as oligarquias e as elites do estado de Minas Gerais e do estado de São Paulo, que possuíam os dois maiores colégios eleitorais. Nessa subdivisão da República Oligárquica, os militares perderam grande parte do poder político deles, e também financeiro, que eu vou falar um pouco depois. Basicamente, toda essa história das revoltas tenentistas começou com as eleições de 1922, entre o candidato Arthur Bernardes, da chapa Café com Leite, que possuía apoio das elites paulistas e mineiras, contra a oposição, que era o candidato Nilo Peçanha, que basicamente representava todo o resto da sociedade brasileira, como os estados do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, e também tinha grande apoio das classes médias. Ao longo dessa eleição, a oposição ela vai promover várias cartas falsas contra Arthur Bernardes, que vão colocar ele como um candidato antimilitar. Essas cartas falsas foram realmente descobertas, inclusive na própria época, mas apesar delas serem falsas, ele ainda perdeu muito da sua popularidade entre os militares, que começaram a apoiar muito mais o Nilo Peçanha. Basicamente, agora que os militares tinham sido relegados da sua posição de poder político e não eram a favores do candidato que estava governando, né? Porque ele ganhou a eleição, o Bernard ganhou a eleição, porque ele era suportado pelas elites que basicamente controlavam todo o poder político. Esse movimento tenentista ele vai ter um caráter de projeto salvacionista, que é muito comum ao longo da história brasileira, onde basicamente, por conta dos militares seriam uma grande facção, né, que proclamou a República, eles vão assumir para si o papel de pais da República, que tem como função e dever proteger as instituições republicanas, podendo inclusive intervir em assuntos civis para fazer tal. O tenentismo foi um dos primeiros exemplos disso, onde agora esses militares relegados da política, eles vão se considerar os pais da República e eles vão achar que eles têm que defender a República a todo custo, pelo menos na visão deles, intervindo. Basicamente, outros fatores que promoveram essas revoltas tenentistas foram as faltas de investimentos realizados ao exército por parte do governo. Agora que as elites estavam controlando o poder político e o exército estava relegado a uma posição de baixo poder político, isso consequentemente vai fazer com que eles recebam poucos investimentos ou menos investimentos do que eles recebiam anteriormente por parte do governo, o que vai causar uma insatisfação generalizada em todas as camadas do exército, mas também boa parte das lideranças e das cabeças dos generais de alta patente vão ficar bem dissatisfeitos com essa medida. Outras razões motivadoras foi o fechamento do clube militar e a prisão de Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca tinha sido um ex-presidente do Brasil, que agora estava sendo acusado por Arthur Bernardes de incitar movimentos militares contra o governo. Se isso era verdade ou não é debatível, parcialmente. É bem provável que Hermes da Fonseca era sim contra o governo de Arthur Bernardes, mas ainda assim, ao prender Hermes da Fonseca, isso só fez com que os movimentos militares anti o governo apenas aumentassem exponencialmente. Porque agora os militares de baixa patente, os tenentes, os capitões, eles vão adotar a causa republicana e vão se opor completamente à oligarquia, o que eventualmente vai culminar em eventos importantes como o Forte de Copacabana, né? A Revolução do Forte de Copacabana, que não foi uma revolução grande em si, mas teve grande significado simbólico e também veio a promover ainda mais revoltas tenentistas
até que eles viessem a se aliar com candidatos contra a República Oligárquica, como Vargas, mas isso eu deixo para o Tangerino explicar melhor. Os grupos sociais envolvidos no movimento político-militar do tenentismo que ocorreu no Brasil durante a década de 20, isso consistia nas classes médias que compunham os militares de baixa e média patente e as classes mais altas que ocupavam os cargos de liderança do governo da República e dos estados, como por exemplo na Revolta dos 18 em Copacabana, Revolta Paulista de 24 e a Coluna Prestes de 25 a 27. Na Revolta dos 18 Fortes, liderado pelo capitão Hermes da Fonseca, liderou os tenentes contra o então presidente Epitácio Pessoa. E apesar de sua derrota, isso marcou o início do tenentismo e o fim da Primeira República. Já na Revolta Paulista de 1924, os tenentistas, liderados por Isidoro Dias Lopes, lutavam contra o governo federal de Arthur Bernardes. Já no que foi conhecido por Coluna Prestes, em 1925 e entre 25 e 27 no Rio Grande do Sul, os militares tenentistas liderados por Carlos Prestes lutaram contra tropas governistas e polícias estadistas. O tenentismo fracassou por conta das fortes perseguições políticas e a falta de apoio das classes populares, das massas. Mas ele conseguiu pôr um fim na República Velha e pavimentou o caminho para a Revolução de 30. O tenentismo, por fim, gerou muitas mortes, guerra, no estado de São Paulo principalmente, e ele conseguiu depor o governo Vargas em 45, só para lançar algumas outras candidaturas em 45, 50, 55, e acabou perdendo a maioria delas. É interessante notar que na Revolução de 64, no golpe da ditadura militar, a grande maioria dos militares eram tenentistas da década de 30. Como já dito antes, a maioria dos militares presentes no golpe de 64 eram ex-tenentistas. E, segundo algumas das suas declarações, eles tratam o golpe de 64 como uma forma de evolução e concretização de alguns dos ideais tenentistas. Mas os vínculos políticos, históricos e econômicos entre os dois movimentos político-militares não é um consenso entre os historiadores. O movimento tenentista foi mais caracterizado pelas suas ações do que pelo seu discurso, pois apesar da luta organizada, eles não souberam implementar as reformas defendidas. Um pouco mais sobre os grupos sociais envolvidos no tenentismo, as massas rurais elas eram subordinadas tanto politicamente quanto economicamente às oligarquias, e eram a base da organização de poder da época. Mas foram os grupos industriais, juntos à classe média anti-oligárquica representada pelo exército, que lutavam a favor da implementação de um sistema capitalista industrial no Brasil. O clima ideológico autoritário predominante na década de 30 deu características elitistas, autoritárias e estatistas para o tenentismo, com o Estado sendo o articulador social, unificador nacional e distante dos interesses particulares das classes, causando uma ideia de progressão igualitária. Eles eram a favor da concentração político-administrativa do Estado e contra as autonomias estaduais, defendendo uma sociedade de corporações penetrada por um Estado forte e o afastamento do Estado aos interesses particulares das classes dava a ele e unicamente a ele a visão de necessidade do Brasil. Após a vitória, os planejamentos das oligarquias dissidentes e dos tenentistas se divergiram radicalmente. Entretanto, o planejamento dos tenentistas mudou radicalmente comparado a seus conceitos iniciais de 1920, depois de quase uma década de prisões, mortes, guerra. O projeto tenentista da época se distanciava muito das suas aspirações liberais da década de 20. O tenentismo, a ala jovem da Aliança Liberal, conduziu o caminho para a Revolução, mas acabaram perdendo as eleições em 1930, e isso acabou enfraquecendo um pouco o movimento.
Mas, com o assassinato de João Pessoa, o movimento reacendeu e os tenentistas culparam o governo federal. E ele foi ganhando mais força, e com as resistências oligárquicas derrotadas e as negociações revolucionárias postas de novo à mesa, a revolução eclodiu no dia 3 de outubro de 1930. Apesar do caráter conservador oligárquico da Aliança Liberal, ela tinha apoio das populações urbanas por defender o voto secreto, para o povo poder ter mais representatividade política, protecionismo a produtos para exportação além do café e também anistia aos revolucionários de 22, 24 e 26. O tenentismo, a ala jovem da Aliança Liberal, conduziu o caminho para a Revolução. Mas, dentro do revezamento café com leite, apesar de ser a vez de Minas, com o candidato Carlos Antônio de Andrada, Washington Luiz tinha o seu candidato Júlio Prestes, que continuaria sua reforma financeira e a sua administração. Com a marginalização dos mineiros, as oligarquias do Estado se juntaram a eles, formando a Aliança Liberal, que apresentava Getúlio Vargas e João Pessoa para a candidatura de 1930. Isso causou uma ruptura nas elites locais, dirigentes. Bom, a revolta da Chibata ela acontece no Rio de Janeiro em 1910, muito próximo à posse do Marechal Hermes da Fonseca. Mas pra gente falar sobre essa revolta, a gente pode começar falando sobre a Marinha, que ela, muito tempo antes disso, ela era chamada de Armada. A Armada, no segundo reinado, era as armas das elites, que é muito ligada ao Império. O problema era que a Marinha Brasileira, ela era uma instituição formada pelas elites que reproduziam a escravidão a bordo. A sua tripulação ela era composta por oficiais e todos eram brancos. O restante da tripulação, os marinheiros, eles eram negros ou mulatos. Em 1910 foi quando ocorreu a chegada também dos encouraçados de Minas Gerais e da Bahia, também conhecido como Dragão do Mar. Com essa chegada, os oficiais brancos e os soldados rasos, ou marinheiros, eles foram enviados à Inglaterra para aprender a manejar esses navios. Quando eles chegaram lá, eles conseguiram reparar a diferença entre essa relação em relação à punição, principalmente, que eram os marinheiros de lá com certeza recebiam punições também, mas não eram físicas, até porque eles eram irmãos ou tinham família em relação com piratas e tal, então realmente tinha punições, só que não eram físicas como a Marinha Brasileira. Quando eles voltam para o Brasil, um dia após a posse do Marechal Hermes, ocorre um oficial branco, ele decide punir um marinheiro chamado Marcelino por ouvir um cabo cagueta falando sobre ele ter entrado no navio com 2 garrafas de cachaça. E isso chega ao comandante João Batista. Ele decide punir o marinheiro com 250 chibatadas. Bom, o principal motivo da revolta da chibata é a insatisfação dos marinheiros em relação à punição. Após o João Batista condenar o Marcelino a 250 chibatadas, os revoltosos acabam matando o João Batista, e tudo isso foi liderado pelo João Cândido. O João Cândido, ele toma poder dos encouraçados, que tanto os de Minas Gerais, tanto encouraçados da Bahia. Nisso, ele vira os canhões em direção à cidade do Rio de Janeiro, e ele dispara os canhões, o que acaba atingindo a cidade e os resquícios acaba matando 2 crianças. Porém, com essa tensão na cidade, os ricos vão para as
metrópoles e os pobres vão para os subúrbios. Após essa tensão, ele fica navegando pela Baía do Rio e isso ele faz movimentações muito ágeis e habilidosas, o que acaba saindo até no New York Times, porque tinha uma pessoa dentro do navio do New York Times sobre essas movimentações e que ninguém tinha feito, sobre como era difícil. Inclusive, o João Cândido ele foi para aquele curso na Inglaterra e sobre aprimoramento, ou enfim, sobre manejo daqueles navios. Então ele se conhecia muito bem. E também o João Cândido ele navegava já fazia 15 anos. Nisso, depois de ficar rondando a cidade, ele passando pela Bahia e aquele suspense na cidade, o governo decide anestesiar os revoltosos e suspender a instituição das chibatas e dos castigos. A Revolta da Chibata teve início em 1910 e foi um levante protagonizado principalmente por marinheiros negros da Marinha do Brasil, muitos dos quais foram recrutados entre uma população mais carente e marginalizada. Esses marinheiros enfrentavam condições de trabalho desumanas, dificuldades baixas e a brutalidade dos castigos financeiros, especialmente o açoite, que foi aplicado como forma de disciplina. A revolta teve como incidente o episódio conhecido como Revolta da Vacina em 1904, quando o governo implementou uma campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, gerando descontentamento generalizado da população. Esse descontentamento se somou às péssimas condições de vida e do trabalho dos marinheiros, culminando na Revolta da Chibata. Os grupos envolvidos eram compostos principalmente por marinheiros negros e mestiços, que encontraram liderança em figuras como João Cândido Felisberto, conhecido como Almirante Negro. O movimento Sociedade reivindicava não apenas melhores condições de trabalho e o fim do castigo físico, mas também clamava por direitos básicos e igualdade racial em uma profundidade marcada pela discriminação. O estágio político-social da Revolta da Chibata foi impactante. O governo, sob pressão e temendo a maior instabilidade, cedeu às demandas dos revoltosos. Em 1910, foi declarada a abolição dos castigos financeiros na Marinha, representando uma vitória significativa para os marinheiros e um avanço nos direitos humanos. O desenvolvimento político-social da Revolta da Chibata marcou uma virada significativa nas políticas e relações sociais no Brasil na virada do século XX. A mobilização dos marinheiros, que eclodiu em um contexto de intensa insatisfação e desigualdades, trouxe à tona questões cruciais sobre direitos humanos, condições de trabalho e discriminação racial. O governo brasileiro, percebendo a amplitude e a gravidade das demandas apresentadas pelos revoltos, decidiu agir para evitar uma escalada ainda maior da tensão em 1910. Como resposta às reivindicações dos marinheiros liderados por João Cândido, o governo de Hermes da Fonseca decretou a abolição dos castigos físicos na Marinha. Essa medida não apenas representou uma conquista direta para os marinheiros que viram cessar as práticas cruéis a que foram submetidas, mas também simbolizou um reconhecimento mais amplo dos direitos humanos e da necessidade de respeito à dignidade no ambiente de trabalho. O estágio político da Revolta da Chibata também teve implicações sociais profundas. A revolta não se limitou a uma demanda corporativa, mas trouxe à tona disparidades sociais, discriminação racial e a falta de representatividade e igualdade. O movimento dos marinheiros contribuiu para fortalecer a conscientização sobre a importância da justiça social e da igualdade racial, impulsionando debates mais amplos na sociedade. Ao longo do tempo, o legado da Revolta da Chibata reverberou em movimentos subsequentes no Brasil que buscavam superar as desigualdades e promover uma sociedade mais justa. O evento serviu como marco importante na história do país, destacando a capacidade de mobilização e resistência das classes sociais mais marginalizadas. Assim, o processo político-social da Revolta da Chibata
da revolta da Chibata não apenas atendeu às demandas imediatas dos nossos marinheiros, mas também deixou uma marca de rigor na consciência coletiva brasileira, alimentando aspirações por uma sociedade mais inclusiva e equitativa.